É exatamente meia-noite e pelas próximas horas, deixe os faróis acesos e não olhe pelo retrovisor para o banco de trás. Você está ouvindo Tudo o que é Horror, o seu podcast de dar calafrios. Eu não entendi por quê. Ah, Caiu. não, vamos lá. Então aí, Poesia de Segunda entrou, inclusive está chegando o livro do Poesia de Segunda aí pela Ariman, né? Depois a gente fala. Exatamente. Então vamos lá. O outro Douglas também, né? O Douglas Sebastian chegou aí. Maravilhoso, maravilhoso. Meu comentário foi muito forte. É verdade, Karine, de maneira. Então, vamos lá. Eu curti a pergunta aqui do Hitler Xavier. Ele falou aqui, por que não começar a coleção Epicureia com Noites na Taverna? Eu nem sei se o Clepsidra tem edição do Noite na Caverna. Eu tenho mais de 25 edições do Noite na Taverna, meu livro nacional preferido. Mas entre lançar uma coisa rara que nunca foi editada, que é do mesmo filão do Noite na Taverna, e lançar uma 30ª edição no Brasil de algo que já é redundante, eu prefiro lançar o que não foi reeditado nunca, né? O que é desconhecido, o que é algo que eu posso trabalhar da seguinte forma. Uma introdução para o Contos Noturnos tem que falar do Noite na Taverna porque o Contos Noturnos só existe devido à existência do Noite na Taverna. Só existe uma resposta ao Noite na Taverna. Só existe como uma tentativa de ampliar o que foi o legado do Noite na Taverna. Então, o que eu traria de novo? Comentários no prefácio, vai ter do mesmo jeito. Eu vou falar do Noite na Taverna do mesmo jeito na hora de falar do Barbosa Rodrigues e de quebra. O nosso mercado editorial vai ter mais um título ampliando a bibliodiversidade que está por aí. E isso é algo que eu acho que as editoras nacionais pecam muito. Elas fazem muita redundância, elas fazem muita reedição daquilo que é garantido. Né? A pessoa fala, pô, vamos começar aí uma coisa diferente. Ah, lança aí um Dorian Gray, lança não sei o quê, um Magic Monstro. Já tem um monte, sabe? E os que não foram publicados ainda? É por isso que a gente não fez Noite na Taverna, mas é óbvio que uma coleção de baronismo brasileiro, se der certo, se crescer, não pode ficar sem, né, o principal livro da prosa byroniana brasileira, né? Vamos convir aí, né? Exato. E só a título de curiosidade, o Contos Noturnos, gente, para quem não sabe do que a gente está falando, Coleção Epicureia, do Clepsidra, Contos Noturnos é do Barbosa Rodrigues. E o Contos Noturnos, quando saiu, eu acho que o Álvares de Azevedo já tinha morrido. Quando, né? Mas, independentemente dele já ter morrido, a crítica da época falou, o cara aqui, o Barbosa tá copiando, né? Se o Álvares de Azevedo tivesse vivo, ia ficar puto. Sendo que não é tão simples assim, né? Você pegar um negócio que saiu ali no seu país, que tem... Imagina, gente, hoje, saiu um negócio no seu país de um escritor, esse negócio é num estilo que você curte bastante, você se arrisca a escrever algo parecido, né? É surreal, porque o Barbosa Rodrigues ele está escrevendo no mesmo estilo de um cara que foi a epítome desse cenário dark da época, né? Então, teve crítica na época, sim, e eu acho que o Hitler perguntou justamente por isso, porque se alguém chegar no meio da rua e falar em Álvares de Azevedo, a primeira coisa que a gente pensa é em Noite na Taverna, sendo que no Epicureia ele está com Conde Lopo, né? Aí, Cid, o que você poderia dizer se você tivesse que dar o melhor resumo nacional assim sobre o Conde Lopo, para quem não viu a campanha ainda, para quem não conhece, com certeza o pessoal sabe quem é o Álvares de Azevedo. Mas o que você diria do Conde Lopo para instigar a leitura da galera? A gente sabe que o Álvares de Azevedo ele tem uma grande recorrência, né, nas casas editoriais brasileiras, até por conta assim, do vestibular, que já tratou obras dele como obras obrigatórias. Lira dos 20 anos, o próprio Noite na Taverna já foi leitura obrigatória de vestibular. Então existem uma série de, não apenas de edições, mas de estudos também sobre essas duas obras, né? Um pouco menos, né, em relação a essas duas, é o número de reedições que o Macário teve, né? Mas ainda é uma obra que tem montagens nos teatros, inclusive
Em Jundiaí está rolando uma montagem do Macário agora, né, nos próximos dias. E você tem outras obras, como o Poema do Frade, o Livro de Fragondicário e o Conde Lopo, né, que são, fora, né, claro, a parte não literária da lavra dele, mas essas três obras poéticas, que são, no caso do Fragondicário, uma mescla, né, de poesia com prosa, né, e no Poema do Frade e no Conde Lopo são poesia mesmo, né? São obras de poesia narrativa, né? Que é algo que a gente encontra muito na literatura gótica, na literatura byroniana, né? Em Portugal eles chamam de rimance, às vezes, de solau, de chácara ou de balada, né? Às vezes balata, né? Mas é muito incomum a gente ler hoje essas obras. Então, eu acho que falta um traquejo dos leitores hoje para poder ler com naturalidade as narrativas que não são escritas em prosa, mas sim em verso. Eu já publiquei, por exemplo, O Estrangeiro Vampiro, no Voivode, um livro de 2003, que eu fiz sobre vampiros na literatura, na história, etc. E muita gente se surpreendeu, e gostou, e elogiou, e eu fiquei com isso na cabeça até hoje. Eu tenho como uma espécie de missão trazer um pouco de volta esses poemas narrativos. A gente colocou um poema narrativo na segunda edição do Polidori, por exemplo. Eu tenho outros já traduzidos, engatilhados, né? E o Conde Lopo é isso, é um poema narrativo longo, né? A primeira edição dele saiu póstumamente em 1886, sendo que ele morreu ali no comecinho da década de 1850, né? Ou seja, seguraram muito essa obra porque ela é muito mais radical do que aquilo que a gente está acostumado a ver nele. É uma obra que faz muita referência à literatura gótica, especialmente as baladas narrativas, né? Então, assim, se você lê Lenore, do Birger, se você lê Afonso Isolina, na tradução do Herculano, né, que pegou uma balada do Matthew Gregory Lewis, do O Monge, e traduziu para o português, se você lê Soares de Passos, né, o Noivado no Sepulcro, se você gosta desse tipo de poesia, o Conde Lopo ele dialoga com essa tradição. Só que ele cria uma narrativa moldura que é basicamente o seguinte: nós temos um poeta falando dos versos do legado de um outro poeta que já morreu. Então, é basicamente, né, uma moldura em que você vai encaixando, né, obras de uma pessoa que já morreu, e é um poema fragmentado, ou seja, não é uma biografia, não é um romance, são trechos poéticos que você, na sua cabeça, vai montando conforme lê, para criar essa história dele. Então, como ele morreu, o que faz ele se sentir culpado. Então, no começo, você sabe que ele carrega um crime no passado. Você só vai descobrir o crime depois, né? Então, você vai meio que quebrando a cabeça, né? E por ser um poema que ele fez como uma espécie de louvor à tradição gótica, à tradição baladesca, né? Ele tem uma tentativa ali de trazer todas as referências possíveis. Então, ele traz muita referência a Lord Byron, a George Sand, né? Ele traz uma série de referências a personagens, né? Ele tem um prefácio que é um estudo sobre o sublime terrível, né? Ele chama do belo horrível, né? Então, a gente tem ali ele se esmerando para fazer a coisa mais erudita, mais profunda e mais radical que ele é capaz de fazer. E isso torna o poema dele um poema de uma leitura um pouco desafiadora. E por isso, por não haver muitos estudos sobre ele, por não haver muitas reedições dele, ele nunca foi reeditado de forma avulsa depois da primeira edição. Nós estamos trazendo um trabalho que é basicamente assim, 3 pessoas te ajudando a entender em detalhes o que é o Conde Lopo, para poder reabilitar essa obra para o conjunto de títulos que a gente associa ao Álvaro de Azevedo. A gente não quer que ele seja eternamente o autor do Lira dos 20 anos, do Macário e do Noite na Taverna. Existem outras obras. Pelo menos uma a gente vai tentar colocar nesse rol aí de obras que as pessoas associam a ele. Mas basicamente é a história, então, desse poeta, né, que é um poeta louco, né, que tem uma vida em que sonho, pesadelo e vigília estão meio misturadas na cabeça dele, né? E ele tem ali um crime, né? Não vou falar qual é, que ele cometeu, que atormenta ele. E aí ele vai, então, nesse poema, tentar conviver, né, com essa realidade, e a gente vai cada vez mais conhecendo,
né, aspectos da vida dele, aspectos da personalidade dele, né, que é uma figura muito interessante, muito complexa. Assim, ele é um anti-herói byroniano, né, em cenários, muitas vezes, de horror, em cenários de pesadelo, né, com muita coisa sobrenatural. Né? Ele encontra, assim como o Manfredo, do Lord Byron, ele encontra, por exemplo, a Rainha da Noite, que é uma mulher cadavérica, fantasmagórica, que quer se unir com ele. Ele vai ter cavalgadas ali em corcéis fantasmas, junto com espectros, pela noite, pelos cemitérios acampados. Então, assim, é uma das obras assim, mais... se a gente acha o Noite na Taverna pesado, tal, o Conde Louco, ele é mais extremo, assim. Ele inclui mais a loucura, mais o gótico, mais a assombração. Né? E eu acho que esse aspecto do Álvaro Azevedo não é muito bem conhecido. Por isso, então, a gente recomenda muito essa leitura. Mas a gente sabe que não é fácil, por isso a gente está pegando na mão das pessoas e trazendo elas conosco para poder decifrar quem é cada personagem que cita, que lugar é cada um ali que aparece, né? Onde fica, que autor está sendo mencionado ali em cada verso, para não ter problemas, assim, né? Para que seja uma leitura como a gente tem com os Lusíadas. Tem um livro dos Lusíadas, que você acaba um canto, vem lá um resumo do que você leu. Olha, se você não entendeu, é isso. Né? E a gente está falando isso assim, parece que é muito assustador, mas eu acho que é o tipo de livro que você lê 10 páginas, 20, quando você está terminando a 30ª, você já se educou, você já sabe como entender aquilo. Então, é uma nova experiência que se descortina. É isso que a gente quer trazer, ampliar um pouco a experiência das pessoas com a literatura brasileira, porque ultimamente a gente teve, felizmente, um acesso maior a obras que antes você só conseguia nas hemerotecas, nas sessões de raros, mas a gente ainda está muito focado no terror do século XX, ali finalzinho do século XIX. O começo da coisa mesmo ainda não foi muito bem deglutido nessa nova leva. Então, por mais que a gente consiga agora encontrar com facilidade nas hemerotecas, na memória BN, por exemplo, eu acho que está faltando ainda estudo, falta pegar obra por obra e entender o que está ali. Né? É esse o trabalho que a gente está propondo fazer. E eu acho a ideia em si da coisa maravilhosa, porque recentemente eu estava até discutindo num grupo de escritores e leitores no WhatsApp como você conseguia fazer narrativas muito poderosas escrevendo em verso. É muito interessante, né? Tem tanto alguns escritores atuais agora, tem um que eu adoro, que ele já saiu pela Rafus Press e vai sair de novo, que é o Wade German. Ele tem um livro maravilhoso da Rafus chamado... poeta contemporâneo preferido. É maravilhoso, cara. Eu recomendo que todo mundo beba, que todo mundo leia O Vinho da Necromancia ou O Vinho Necromântico. Eu brinco com Alcebiades que, para mim, o título é O Vinho Necromântico. Eu adoro essa palavra, necromântico. E também tem, por exemplo, poetisas pré-rafaelitas, né? Eu trabalhei recentemente com Alcebiades na Cristina Rossetti e eu pude traduzir, por exemplo, The Goblin Market dela. E é muito legal você ver a história se estruturando em verso. E a gente não está falando aqui de um negócio que precisa necessariamente rimar, porque às vezes quando a gente fala nisso, automaticamente as pessoas pensam em rima. E automaticamente algumas pessoas também pensam em algo que, mas como que isso vai ser assustador, né? Mas as pessoas esquecem que a gente não está falando de uma pessoa, eu vou usar a palavra agora no melhor sentido literário, de uma pessoa normal. A gente está falando do Álvares de Azevedo. Né? Inclusive tem um trecho que eu separei aqui que eu queria ler para o pessoal, que eu adorei. Esse trecho que eu vou ler, gente, não sei exatamente se é o se tá parecido com o da edição da Clepsidra. Esse é do professor Fernando de Barros, ok? Eu vou ler aqui um trecho que está ali no artigo dele sobre o Conde Lopo, né? E um trecho fala: vem, pois, durmamos no amplexo juntos, formando um corpo só, toda a lascívia que 2 cadáveres gozar puderem. No limbo da mortalha, hemos gastá-la, até esgotar-se a força em nossos peitos. Que pensas, meu poeta? Que sombrio, nem responde sequer? Então, é muito legal. Fala sério, né? Essa é a Rainha da Noite. Isso. Essa mulher cadáver que está tentando seduzi-lo, né? E é muito macabro, né? Não é que vai assustar o cara, pô, que medinho. Não, você vai se impressionar com o nível
do sinistro da coisa. Não é que você vai levar um susto. Não é essa a ideia dele. Exato. Eu achei muito interessante, a construção é muito legal. Já já a gente volta para o Conde Lopo. Olha, Breno Bold perguntou aqui, a gente volta já já para o Álvares e para o Barbosa, mas eu quero ver você responder. A Epicuré poderia trazer uma versão com conto só do Machado, mas eu acho que Não. bate com a sua primeira resposta. A gente tem muito Machado. Não é a mesma E o resposta? O Machado, ele faz alguma coisa de literatura fantástica, ele faz alguma coisa de terror, mas ele não faz nada byroniano, a não ser no começo ali da carreira dele, com alguns poemas, como o Conhaque, né, que faz com que ele seja considerado por alguns comentadores como um vira-casaca, como um cara que era um byroniano ali, entusiasmado no começo, que depois se torna um realista, né? Mas assim, se você pega assim, o Conhaque, pega ali um outro conto ou outro, assim, tirando isso, você não tem material byroniano dele, porque a gente não está falando de literatura fantástica brasileira. A gente não está falando de literatura de horror brasileira. A gente está falando de literatura byroniana brasileira. Inclusive, é importante. Não, só para comentar rápido, que é inclusive importante lembrar que a coleção se chama Epicoreia por causa da sociedade Epicoreia, né? Então a gente vai ter, por exemplo, tem o Lessa, tem o Álvares de Azevedo. Você quer comentar um pouco, Cid, essa questão da sociedade Epicoreia? Sim, perfeito. Só para não ficar dúvida, assim, a coleção Epicoreia não é uma coleção de terror brasileiro. Não é uma coleção de horror brasileiro, de fantástico brasileiro, de insólito brasileiro. Ela é uma coleção especificamente pensada no byronismo brasileiro. Ou seja, o byronismo brasileiro ele se forma ao redor da Universidade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Ciências Jurídicas de São Paulo, né, virou Faculdade de Direito de São Paulo, que até hoje, né, faz parte da USP ali no Largo São Francisco. Quando São Paulo começa a receber estudantes para essa faculdade, né, era uma cidade muito pequena, era uma cidade que tinha ali 27, 28 mil habitantes, não tinha opções de lazer praticamente, e esses jovens, eles vinham das famílias que faziam geralmente parte dos quadros do Império. Eram os diplomatas, os juízes, né, os políticos. Então, eram pessoas que tinham condições financeiras muito mais sólidas do que a população que vivia aqui. Então, você tem uma elite esparsa do país, uma elite que está em Olinda, que está no Rio de Janeiro, que está em Santos, vindo para São Paulo, que era uma cidade muito provinciana, e fundando ali, né, pequenas sociedades, ou para difundir o periodismo acadêmico, que são as revistas que eles criam, né? Então, os jornais acadêmicos, onde eles publicam poemas, contos, ensaios sobre traduções, mas não apenas. Então, exato. Eles fazem até assim, botam até charadas, colocam, sabe, como é que chama? Cruzadinha, tem de tudo que vocês imaginam, mas é onde a gente encontra literatura, é onde a gente encontra a obra daqueles que não tinham condições ou que não tinham produção suficiente para lançar um livro. Era muito difícil lançar um livro no Brasil naquela época, são pouquíssimos. A gente tem o Andrade Silva, tem o Barão de Paranapiacaba, o próprio Álvares de Azevedo só teve publicado a obra dele póstumamente, né? Então, assim, o que eles publicavam nos jornais era muito pouco, era uma parcela ínfima da produção deles. Mas é lá onde a gente encontra, né, os rastros da existência desse grupo de estudantes que, não tendo opções de lazer, você não tinha teatro, não tinha ópera, não tinha, sabe, muita coisa para fazer aqui, não. Então, eles tinham o quê? Igreja, bordel e, sabe, as ruas de noite. Porque eles vão fazer o quê? Vão usar os cemitérios como local de lazer, né? Vão usar os bordéis para ter ali os seus encontros, para beber, para poder, né, conviver. E eles estão de uma outra faixa econômica. Então, no Poder do Mito, o Joseph Campbell tem uma coisa interessante que ele fala, que é o seguinte: ele fala, olha, os arquétipos e os lugares, né, da literalidade antiga são o castelo, né, onde você exerce o poder, o palácio, onde você exerce a convivência, e a catedral, onde você exerce a meditação. Eu arrisco dizer que no
baironismo, isso mudou de um jeito que, assim, onde você exerce a convivência é a taverna, é a mesa do bar, né? Então, é bebendo, né, se embriagando, tomando conhaque, tomando vinho, né, que você cria esse universo, né, de uma excitação artificial, né, que supera o tédio da província. A catedral deixou de ser o lugar da meditação, o cemitério passou a ser o lugar da meditação. E influencia o tipo de meditação que sai dali. E o castelo não existe mais. O castelo, onde você exerce poder, é o bordel, né? As pessoas chegam ali com dinheiro, elas mandam em quem serve elas, tanto, né, oferecendo bebidas, quanto oferecendo ali o próprio corpo, né? Então, assim, basicamente, é uma mudança de paradigma, né? E esses autores, eles começam a ter acesso a ideias do Partido Liberal, que era muito forte em São Paulo, no Correio Paulistano e na Faculdade de Direito, e especialmente um alemão, que é o Júlio Frank, veio fugido, ninguém sabe por que ele fugiu da Alemanha, ninguém sabe por que ele usa esse nome, mas ele funda, né, uma sociedade secreta que tem origem maçônica e que é uma agremiação de estudantes que tem um grande apreço pela literatura alemã, e ele começa a ensinar alemão para as pessoas. Mostra o Goethe, mostra o Hoffmann, mostra vários autores, Zacarias Werner, né, que vai influenciar muito Noite na Taberna, por exemplo, o drama fatalista alemão, ou os dramas do destino, né? Então, ele vai criar um ambiente em que os alunos olhavam e falavam, poxa, eu estou tendo acesso a uma literatura nova, que é diferente daquele romantismo francês do Chateaubriand, do Lamartine, né, que era carne de vaca na época. Então, eles começam a fundar nessas sociedades secretas, nessas agremiações, né, que vão se dedicar às revistas e aos periódicos, pequenos projetos literários. Então, Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa, Bernardo Guimarães, por exemplo, queriam lançar um livro chamado As Três Liras, para juntar os três num livro só, já que era tão difícil lançar um livro, lança um com obras dos três. E eles não conseguiram fazer isso, né? Porque Álvares de Azevedo morreu antes. Mas, assim, o que é a Epicureia? Né? É uma semi-lenda, né? Ninguém sabe se realmente ela existiu. Existe um periódico que eu até tenho ele aqui, que é a Revista da Academia. Então, em 1859, o Couto de Magalhães publica, né, alguns números dessa Revista da Academia. O que é a Revista da Academia? É um periódico onde ele publica contos, ele publica ensaios, e uma das grandes preocupações da época era responder o que é a poesia moderna, o que é o drama moderno, o que é o conto moderno, o que é o romance moderno. Era uma grande preocupação. Eles não se viam como românticos, eles se viam como, né, modernos, certo? A gente vê eles como românticos, mas para eles, poxa, o Lord Byron era um gênio da poesia moderna, sabe? Então, assim, eles relacionavam o Byron com o que vinha antes, com o neoclassicismo, com o classicismo, com o barroco. Mas o Byron era o que estava em voga. Então, para eles, não era uma coisa assim, com aqueles traços todos. E eles queriam entender o que era a escola moderna. Então, eles têm muito, muito, muito material escrito sobre isso. E outra coisa, o que é a arte brasileira? Ou seja, o que é o caráter da poesia brasileira, da prosa brasileira, né? Então, basicamente, assim, nesses ensaios, eles fazem isso e eles recuperam a história dessas gerações de estudantes. Então, existe uma passagem em que o Couto de Magalhães começa a falar disso que eu estou explicando para vocês, dos periódicos tal, que ele trata como se fosse um esforço, né, no sentido de criar um processo civilizatório cultural do Brasil, né, de criar uma espécie de possibilidade de você lidar com diferentes assuntos, né? Então, você poder falar sobre lei, você poder falar sobre política, sobre botânica, você não tinha por onde, né, fazer isso. Então, eles usavam os periódicos para isso. É um processo realmente civilizatório, em que eles olhavam para a Europa como modelo, então eles queriam trazer da Europa o que eles achavam que faltava ao Brasil, né? Então, não era muito uma ideia de você desenvolver um caráter brasileiro, até porque era uma sociedade totalmente cingida, né, que via o descendente do europeu e o descendente dos bandeirantes, ali os caboclos, como cidadãos, e você tinha também os homens e mulheres que estavam ali escravizados
e os indígenas que eram vistos como ainda selvagens, né? Então, eles não contavam indígenas e escravizados como parte dessa civilização que eles estavam construindo. Eles achavam que o espelho era unicamente a Europa. Então, trazer essas obras, trazer esse conteúdo, era uma forma de civilizar o Brasil, né? Só que quando isso acontece, existem as contradições inerentes ao processo, né? Então, você tem, por exemplo, no próprio Partido Liberal, na própria mentalidade, na própria ideologia dessas pessoas, a percepção da contradição, porque você tem, por exemplo, os estudantes comprando alforria de gente escravizada cada vez que um deles se formava, como comemoração, né? A comemoração deles era fazer isso, né? Então, como é que você faz parte de um partido liberal de um país que tem escravidão, né? Era muito, muito bizarro na cabeça deles, né? Então, o que acontece é que você começa a ter, nessas espécies de provocações que eles faziam ao status quo, uma contradição enorme, porque eles eram os filhos da elite, eles que seriam os próximos juízes, os próximos diplomatas, os próximos funcionários do Dom Pedro II. E eles não poderiam fazer as coisas de uma forma muito escandalosa. Então, alguns usaram pseudônimos. Fagundes Varela, por exemplo, muita gente diz que ele era o tal do Ismarra, que escrevia nos jornais, coisas pesadíssimas, né? E Ismarra, que é um personagem ali do Charles Nodier, né? Que escreveu o Ismarra ou Os Demônios da Noite, um livro proto-surrealista maravilhoso, saiu para livro B e tal. E aí, assim, o que acontece? Esses caras começaram, então, a criar zonas autônomas temporárias, né? Quem leu aí o Taz, o livro sobre isso, da Baderna, sabe do que eu estou falando. São espaços onde a liberdade era total e irrestrita, né? E aí eu vou ler o que o Conto de Magalhães fala sobre a Epicureia, para vocês terem uma ideia. Ele está falando, então, dos periódicos, das revistas. Ele fala o seguinte: a par desses esforços literários, nasceu em 1845 uma planta parasita, que legou a São Paulo tristes recordações. Falam da sociedade epicureia, composta de um grande número de moços talentosos, tinha ela, por fim, realizar os sonhos de Byron. E aí ele continua, são 3 páginas, e o que ele tem? Ele fala que um dos sócios, que hoje mora em Minas, relatou que eles passaram uma vez 15 dias dentro de uma casa com perdidos, né? E esses perdidos, quando você vai ver a transcrição desse material, em várias edições aparece como perdidas. E os comentadores assumem que são prostitutas. Só que, na verdade, está escrito perdidos. Não existe nenhuma dúvida de que ele escreveu perdidos, né? E existem outros relatos de que mulheres eram proibidas nesses encontros. Então, o que basicamente acontece? Sonhos de Byron. Quais são os sonhos de Byron, né? Em 1859, 1860, é um período que começam a falar de byronismo. É um período que começam a falar de byronismo como uma coisa negativa. E uma das coisas que falam é que byronismo é uma anarquia moral, que o Lord Byron atentava contra a moral, e eles estão falando que esses jovens realizavam os sonhos de Byron. Provavelmente, então, falando que eram homens enfurnados durante dias num lugar escuro, num lugar em que as janelas estão vedadas, realizando os sonhos de Byron, a gente sabe que existe aqui uma conotação, uma sugestão do queer, da homossexualidade, da homoafetividade, que acontece fora da sociedade durante as férias desses estudantes, quando eles não vão viajar. Eles se fecham, enchem a casa de bebida e acaba a sessão quando acaba a bebida, né? Então, basicamente, a epicureia seria isso, né? Mas cada pessoa que vem e comenta sobre ela acrescenta alguma coisa. Então, nós temos, por exemplo, esse livro aqui, do Armelin Guimarães, que é da família do Bernardo Guimarães, que tem muito documento sobre epicureia, né? A maior parte. A gente precisa duvidar um pouco, porque não existem provas de que são verdadeiros, né? Mas... É engraçado, inclusive, pensar no Bernardo Guimarães, para quem não associou, é Bernardo Guimarães da Escravizaura, certo? Exatamente. E o livro se chama E Assim Nasceu a Escravizaura. Quando eles vão falar sobre o período acadêmico do Bernardo Guimarães, eles comentam que ele morou com o Aureliano Lessa e com o Álvaro Azevedo na Chácara dos Ingleses, que seria conhecida por alguns como a Casa de Satã. E dizem
que era a sede da Sociedade Epicureia. Ou seja, quem fez a fundação da Sociedade Epicureia antes da chegada deles na faculdade, usava a casa onde eles moraram como sede. Ou seja, quem eles conheceram, né, é uma coisa que fica em aberto. E o Armelino Guimarães fala de um opúsculo, eu nunca vi isso, não consegui localizar, chamado A Orgia dos Duendes, sobre um poema muito conhecido do Bernardo Guimarães, que é uma balada inspirada no Goethe, na orgia das bruxas ali do Monte Brocken, né, na noite de Walpurgis, e ele faz uma versão brasileira desse poema, só que para explicar de onde vem esse macabro do Orgia dos Duendes, o autor desse opúsculo vai falar da Sociedade Epicureia. E ele deixa entender que ele fazia parte. Então, é um dos poucos documentos em que alguém diz que fez parte da sociedade. Ele fala o seguinte: Bernardo Guimarães, Aureliano Lessa, Álvares Azevedo, Andrada e Silva, o Ferreira do Vale, que é quase um Vale Ferreira, né? Por pouco não foi Vale Ferreira, meu Deus. por pouco não foi um dos meus aí, né? Mas ele cita vários nomes, vários nomes, porque o Couto de Magalhães fala, eu tenho uma lista dos nomes, mas não estou me lembrando deles agora. Se eu encontrar a minha lista, eu vou criar um apêndice. Não criou. Mas então fica em aberto quem fazia parte ou não. Mas eram pessoas que têm uma produção, e muitas dessas pessoas da lista são os colaboradores do Ensaios Literários. Ou seja, dá para dizer que se a Epicureia existiu e se essa lista for verdadeira, que esse periódico Ensaios Literários era a revista deles, era a revista dos byronianos da Epicureia, né? E lá a gente encontra as obras, por exemplo, que dão o formato para o gênero do Noite na Taverna, que é Uma Orgia de Lord Byron em Veneza, do francês Léon Gozlan. Foi traduzido por um tal de A. Quem que a gente conhece, byroniano, que tem o nome, né, começa com E A. que traduzia, né? E que era tradutor. Exatamente. Traduziu, por exemplo, trechos do Misset, que é um outro byroniano francês. Só que é o A. A gente não vai dizer que é o Álvares Azevedo. Mas um trecho do Uma Orgia de Lord Byron em Veneza aparece transfigurado no Noite na Taverna. Não tem um velho que aparece com um crânio no Noite na Taverna e com umas flores murchas que ficam ali no pescoço e tal. O que ele fala é a mesma coisa que o Lord Byron fala nesse conto. Então, se ele não traduziu, ele conheceu e leu, né? Existe o Flor Sem Perfume, um poema do Andrade Silva, que está na epígrafe do Noite na Taverna, né? Tem ali o Folhas de Minha Carteira, Fatalidade, do Andrade Silva também, que é o primeiro conto com uma narrativa simposial, dessa coisa dos bêbados estarem discutindo filosofia na mesa, igual o primeiro capítulo do Noite na Taverna. Então, tem muita coisa que a gente pode imaginar que tem a ver com a Epicureia, mas não necessariamente que a gente tenha como saber exatamente o que é verdade, o que é mentira sobre ela. A gente tem que ter essa pulga atrás da orelha, porque tem muita gente, muito crítico do século XX, especialmente do final do século XX, ali 70, 80, 90, que escreve sobre ela como se soubesse de tudo. Então, chega lá o Antônio Cândido e fala, não, porque eles faziam isso, aquilo na reunião. Você fala, como você sabe disso? Sabe, de onde você tirou isso? Sabe, então uma coisa assim, sabe essa coisa de biografia romanceada? Claro. Tem um crítico que faz crítica romanceada, sabe? Isso é complicado, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a Epicureia, quanto mais você vê afirmações sobre ela, mais cuidado você tem que ter. Quanto mais documentos citados você vê, melhor. E para um crítico desses pegar, por exemplo, as reuniões do Byron na Vila Diodati ali com Percy, Mary, Claire, e tentar replicar isso, algo parecido com isso, chutando, é facílimo, né? É facílimo. Eu tenho uma pergunta sobre a Epicureia, mas antes da pergunta eu quero fazer aqui a do professor Miranda. Ele está perguntando se vai ter a inclusão de algum material do Byron dentro da Epicureia para contextualizar o movimento. Você vai colocar alguma coisa do Byron, algum poema do Byron, tem algo do Byron lá? Olha, por enquanto a gente tem 2 obras na coleção, né? A gente tem que fazer essa coleção dar certo, tem que fazer as pessoas se interessarem, fazer elas gostarem. No sentido de ter um texto do Byron na introdução, alguma coisa de um poema.
Não, não. Na introdução, a gente não tem como falar sobre byronismo sem falar do Byron, né? Isso aí. Tanto que em outras ocasiões, em outras lives, geralmente começaram me perguntando sobre o Byron, antes de falar sobre o byronismo brasileiro, até, né? É impossível, é incontornável, você tem que falar, né? Porque a gente tem que chegar naquele ponto de perceber que o byronismo, sim, ele parte do Lord Byron, mas ele vai para o byronismo francês, chega no Brasil traduzido muito parcialmente, muito assim, em esparsos, ele ganha uma forma criando laços com o que já havia aqui do conhecimento desses autores em relação ao romantismo alemão, em relação ao romantismo francês. Né? Então, é muito diferente o byronismo francês do byronismo brasileiro, é muito diferente o byronismo russo do byronismo brasileiro. E aqui tem uma característica muito própria, que estão esses estudantes de uma faculdade que consolidaram essa coisa toda. E alguns poucos de fora acompanharam o ritmo dele. Então, Barbosa Rodrigues, o Franklin Távora, são pessoas que não fizeram parte desse universo, mas que tentaram prestar homenagens aos byronianos. Então, eles são byronianos de uma segunda, como é que eu vou dizer assim, de um segundo grau, vamos dizer assim, né? Então, eles produzem muita coisa interessante, mas eles não compartilham aquele ambiente intelectual, aquele ambiente estudantil, aquele ambiente histórico, aquele momento histórico que deu origem ao byronismo no Brasil, né? E agora, sim, para a gente entender, assim, existem muitas referências ao Lord Byron nessas obras, né? Então, assim, o tempo todo, por exemplo, no Conde Lopo, na parte reservada às invocações das musas, nos épicos, né? O Álvaro de Azevedo evoca quem? O Lord Byron e a George Sand, né? Exato. Então, assim, eles são, né, esses dois autores são os substitutos das musas para ele, né? Então ele cria realmente uma nova fonte de inspiração ali, colocando os dois nesse pedestal das musas. É uma subversão ali, né, da ordem clássica. Né? Então, É assim, maravilhoso. não tem como não falar do Byron. Tem que falar do Byron sempre, para falar desses caras Não, aí. só para ilustrar, né, um dos trechos do Conde Lopo, ele menciona de poemas infernais, de alma descrida em corpo etéreo, George Sand na terra. Que peito de homem que te lesse os cantos, e alma de poeta que entender pudesse, do teu sonhar as harmonias, negras, como no escuro temporal o vento a ulular nos pinheiros quebrados, nos pinheirais quebrados. É maravilhoso. E eu acho interessante como ele conseguiu. Você vê que ele admirava tanto, né? É uma suposição agora, mas fica clara a admiração dele pelos poetas que ele cita e pelos autores que ele cita, que ele consegue fazer com que todos eles funcionem dentro do Conde Lopo. Né? Mas você puxou o Barbosa Rodrigues, né? Só para comentar, o Barbosa Rodrigues ele tinha essa coisa de ser um naturalista, né? O Barbosa Rodrigues ele também estudou muito botânica. Se você jogar, sei lá, no estante virtual, você vai encontrar muita coisa do Barbosa Rodrigues relacionada a estudos de plantas e tudo mais. Existia um periódico, né, que hoje eu acho que eu poderia chamar de journal. Né? Teve um journal que ali totalmente focado na produção dele e pessoas que vieram depois dele focado nessa parte botânica, mas no meio da coisa a gente tem duas coisas maravilhosas, que primeiro o Clepsydra está trazendo contos noturnos. Né? O Contos Noturnos foi esse que a gente mencionou no início, que inclusive foi criticado, porque ele fez essa coisa da homenagem que o crítico da época chamou de plágio, de cópia do Álvares de Azevedo. Olha só. Nocturnos, inclusive, essa grafia é maravilhosa. Meu amigo é doutor em botânica e disse que ele é um dos grandes nomes do BR. Olha aí. Eu sabia que ele era bem relevante, mas é bom saber o quanto. Né? E é interessante, Cid, e essa era a minha dúvida, porque, por exemplo, eu li o Poranduba, né? Então, o Barbosa, ele entrou ali, ele foi nos territórios da Amazônia, ele conviveu com
alguns povos nativos, e ele fez essa coleção de lendas. Inclusive, eu recomendo muito material, né? A do Curupira, que abre, inclusive, a coleção, é maravilhosa. E já você vê como ele destoa dos outros membros da Epicureia. Ele não foi, né? Mas como ele destoa, a ponto dele ter feito um trabalho desse tipo com os nativos, né? Mas como que você acha, pelo que você leu, que houve essa relação dele? Ele deveria ser fã do Álvares de Azevedo. Ele publicou Contos Noturnos depois que o Álvares já tinha morrido, né? Mas como funciona essa relação do Barbosa com a Epicureia? O Barbosa Rodrigues escreveu Contos Noturnos com 19 anos. Então, em 1862, né, 11 anos depois da morte do Álvares Azevedo. Né, e Ele publicou em Paris. E 6 anos depois da publicação do Noite na Taverna. O livro ele foi rodado em Paris, mas ele deve ter sido impresso em Paris e deve ter circulado em São Paulo mesmo, ali, eu não lembro agora em que cidade ele estava vivendo na época que ele lançou o livro, mas nos lugares onde havia essas livrarias, como a Garnier, né, então no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Olinda, Pernambuco, né, que tem ali a faculdade de Olinda, né? Então, assim, como um Saldo de Magalhães, eles não publicaram na França, eles imprimiram na França, né? Mas, o que ele fez? Ele tinha, então, 19 anos, depois de 5, 6 anos da publicação do Noite na Taverna, ele faz esse estudo, ele subtitula, né, o Conto Noturno como estudo. Se saiu 5 anos, né, 6 anos antes dele escrever, quanto tempo levou para chegar até ele? Então, foi uma coisa muito rápida. Ele leu Noite na Taverna e rapidamente já escreveu Contos Noturnos, no intervalo de poucos anos, né? Então, o Jaime falando que imprimir na França era a campanha do Catar da época. Tipo isso, assim. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, o Barão de Paranapiacaba, que lançou um dos primeiros livros de poesia que saiu em São Paulo, né, mandou para o prelo, né, da tipografia, o Harpa Gemedora, em 1847. E o livro saiu em 1849. Então, assim, as tipografias trabalhavam com muita demanda dos jornais, etc., das revistas, e a literatura era uma coisa assim, quando der a gente faz. Né? Então era muito difícil publicar. E olha que ele fez um volume de quase 300 páginas, né? O Barbosa. O Harpa Gemedora? O Barbosa então, ó, aqui deve ter umas 240 páginas, deixa eu ver. Ó. É grande, cara. Ele não fez um livreto. Ó, são 262 páginas. Olha só. Numa diagramação moderna, isso deve dar umas 160 páginas, que para a época é muito. Né? É muito mesmo. Assim. Mas, assim, o que a gente sabe? Se você pega o Poranduba, por exemplo, que foi feito ali mais de 30 anos depois, a gente tem uma outra percepção, uma outra relação com a literatura. Tem alguns contos maravilhosos, né? Ele tem um conto do Jurupari que me lembra o Venom, aquele Venom simbionte da Marvel. O cara vê o Jurupari tomando banho num rio e a pele dele tá pendurada num galho. O cara vai e rouba a pele, veste a pele, e a pele é viva, a pele caça para ele, a pele alimenta ele. Mas ele sabe que um dia aquela pele vai devorá-lo, né? E isso ali os indígenas contavam, assim, e acaba a história, e não sei o que, até que um dia a pele o comeu, né? E acaba. Sim. Deixa eu só te pausar, rapidinho o que eu vou dizer agora, porque teve aqui, ó, o Breno Bold, ele perguntou se esses materiais estão em domínio público. Aí eu só quero interromper você rapidinho, porque existe uma edição, gente. O Cid mostrou uma edição aí para vocês, que ela é uma edição nova, tá? Mas existe o Poranduba Amazonense, deixa eu mostrar aqui. Eu não estou falando da coleção Epicureia, tá? Existe o Poranduba Amazonense em PDF, agora, claro, com aquele português clássico, né? Deixa eu encontrar um texto aqui. Com o português da época, tá? Não significa que vocês não possam adquirir
essa edição que o Cid mostrou. Cid, relembra só a editora aqui para o pessoal, por favor. É a Valer, né? É uma edição belíssima, assim. Ela tem aqui as palavras registradas das línguas indígenas, aí depois uma tradução literal, termo por termo embaixo, para depois eles mostrarem o que seria a tradução em português que eles propõem para cada uma dessas narrativas. E a ideia é eles terem narrativas que eles vão chamar meio de fantásticas, narrativas botânicas, narrativas animais. Então tem histórias de seres fantásticos, curupira, jurupari, capora, tem histórias de plantas, de animais, é muito bacana. Mas isso ele fez já fotografia antiga também. Está tudo com o novo acordo ortográfico já estabelecido. É um tijolinho, é um livrão, né? Ele deve ter o que nós tivemos, 600 páginas? 664 páginas. Mas não é o Contos Noturnos. Contos Noturnos é outra coisa. Que é o que você vai falar agora. Você vai conectar agora. Tá. Pode falar, pode falar. Eu te interrompi quando você estava falando do Barbosa. Provavelmente ele tinha lido o Álvares de Azevedo muito rápido. Isso. Ele provavelmente pegou, leu e fez essa obra que ele chama de estudo. Infelizmente, ele não escreveu um prefácio. Tá? Então, a gente só pode presumir, né, que estudo foi esse. Né? E eu acho que, assim, em vez de a gente ficar tentando conjecturar muita coisa, a gente pode apontar as diferenças entre o Contos Noturnos e o Noite na Taverna. Então, a principal diferença entre as duas obras é que, no Contos Noturnos, nós temos 5 noites e a estrutura é muito, muito, muito mesmo parecida com Noite na Taverna. Né? Nós temos pessoas... Para quem não sabe, Noite na Taverna é uma noite, né? Inclusive, por isso que você falou das 5 noites, né? O Noite da Taverna acontece em uma noite. O Barbosa, ele estende. Ele tortura você por 5 noites. Exatamente. E a crítica da época fala exatamente disso. Como pode o cara obrigar o leitor a passar 5 noites na convivência de assassinos, ladrões, bandidos, etc. Né? Então, assim, o Barbosa Rodrigues, inclusive, teve dificuldade de entrar nas associações científicas da época, se não me engano, foi o Instituto Histórico Geográfico do Brasil e tal, por causa desse livro. Esse livro fez com que ele ficasse muito mal visto, porque basicamente, como se fosse um cara fazendo um black metal extremo, sabe, querendo entrar depois, sabe, numa instituição caretinha, assim. O cara fica famoso, sei lá, por beber sangue no palco, arrancar a cabeça de morcego, louvar Satanás, depois ele quer entrar, sabe, para falar, sei lá, numa escola de jovens, assim, sabe, para ser professor de educação moral e cívica, sabe? Não queriam um cara do perfil dele, porque ele ficou mal visto, ele ficou visto como um escritor maldito mesmo, né? E o que é, então, esse estudo, né? A gente pode só presumir, como eu disse, porque a presença da mulher no byronismo é uma presença filtrada pelo olhar masculino na ficção. Né? Então, a gente tem as histórias byronianas escritas por homens que muitas vezes giram ao redor de mulheres, mas nós temos pouquíssimas mulheres escrevendo algo relacionado a essa tradição naquela época, como também era difícil encontrar mulheres escrevendo sobre outras coisas também naquela época, mas especialmente num lugar, né, que é a Faculdade de Direito, né, onde a primeira mulher foi entrar em 1898, né, a gente teve, né, durante o Segundo Reinado, uma exclusividade, né, de homens ali, e como essa subcultura barra escola literária, barra estilo de época, etc., surge ali, são homens escrevendo. Né? E, basicamente, nós temos alguns temas que hoje a gente pode até se arrepiar de perceber o nível, às vezes, de misoginia que eles carregam. Né? Então, existe um tema, por exemplo, da poesia romântica brasileira, que é o tema do perjúrio, né? que é
quebra da confiança, por exemplo. Então, existem autores, eu acho que o principal deles é o Lindorff, França, que eu tenho aqui o Sempre Viva, que é a primeira edição ali do livro dele, eu acho que é de 1863, se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu acho que é 63. Uma obra, se eu não me engano, póstuma também. Mas existe uma série de poemas que são poemas em que ele vai se colocar assim, eu, como um poeta apaixonado, não fui correspondido. É basicamente, né, esse o princípio. Só que a postura é basicamente a seguinte: não fui correspondido porque esta mulher, ela me deu uma falsa esperança, me iludiu, né? E é culpa dela que eu esteja agora me sentindo nervoso, me sentindo violento, me sentindo... Né? Então é um negócio terrível que aparece, né, no romantismo brasileiro. E no byronismo mesmo, se você pega ali as obras que têm a ver com o byronismo, a coisa é um pouco diferente. Você tem o tema da recusa amorosa. Geralmente, na lírica amorosa do Lord Byron ou dos byronianos, é um pouco assim, a mulher interessada no poeta, interessada no homem, e ele achando que vai engraçar a vida dela se corresponder e fazendo uma recusa amorosa, né? Na chave do A Inês, que aparece no Peregrinação de Childe Harold, do Lord Byron, que é o poema do Byron que mais foi traduzido no Brasil, né? Então, o caso da Rainha da Noite é exatamente isso. A Rainha da Noite, no Conde Louco, tenta, né, se unir a ele, e ele recusa a Rainha da Noite, né? Bem diferentemente desses outros românticos que fazem, né? Por mais que alguns deles tenham obras byronianas também, né? Então, assim, o que eu acho que o Barbosa Rodrigues fez foi pegar o Noite na Taverna e pensar, poxa, são vários homens falando de mulheres, mas não existem mulheres falando de homens. E eu acho que o estudo e se eu escrever ou É genial. reescrever o Noite na Taverna, mas se eu der voz para personagens femininas para contar a versão delas, das histórias que elas viveram, mas também das histórias que os outros contaram, que inclui elas, sem que eles soubessem que estavam falando delas, né? Então, assim, metade dos contos são, né, relatados por homens e metade por mulheres, né? É E genial. aí, no final do Noite na Taverna, vocês lembram que tem o último beijo de amor, que é o momento em que personagens de contos anteriores se encontram, né? Tá um adormecido, né? Entra uma mulher ali, e aí eles estão usando nomes diferentes, já estão com aparências diferentes, mas eles se reconhecem, né? E aí, em vez de você ter um conto sendo narrado por uma das pessoas presentes, os presentes vivem uma situação ali bastante inusitada, e eles viram meio que o último conto, né? No Barbosa Rodrigues acontece a mesma coisa, só que elevado ao cubo. Então, assim, tem muito mais gente misturada no rolo final. Então, ele faz uma ampliação do Noite na Taverna. Não só ele escreve 3 vezes mais páginas, 4 vezes mais páginas, mas coloca mais noites, mais personagens, e metade são mulheres. Então, tem desde as mulheres assim mais despudoradas mesmo, né? Porque o estilo simposial, né, reúne basicamente criminosos e prostitutas conversando. É basicamente essa ambientação. Então, é daí que sai, né, meio caldo das histórias. Assim. Não, e só para aproveitar, enquanto o pessoal está aqui também, vou só mostrar aqui rapidinho antes da gente ir para a próxima pergunta. A coleção Epicuré, gente, já está financiada, ok? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o que a gente já tem garantido, né? Os livros, encapadura, marcador de página, e aí nós estamos indo para as metas estendidas. O Cid mostrou no início da live os cards, né? Deixa eu ir aqui para as metas estendidas. Então, o Cid mostrou para vocês os cards, né? Com a mini biografia do Álvares de Azevedo, a mini biografia do Barbosa. A gente está indo agora para todos os apoiadores receberem um e-book com 10 poemas sobrenaturais do romantismo brasileiro. Cid, você poderia comentar um pouco sobre essa questão dessa coleção de poemas sobrenaturais? Vocês focaram em obras... Porque quem para pensar em Conde Louco e para pensar em contos noturnos,
vou até um comentário rápido sobre o Breno, que perguntou do domínio público. Estar em domínio público não significa que está fácil, que está de livre acesso e que você vai jogar no Google e vai encontrar, né? Por exemplo, eu estou chutando aqui que talvez a gente não tenha a versão digitalizada ainda do Conde Lopo, ou que a gente não tenha a versão digitalizada ainda do Contos Noturnos disponível por aí na internet. E Do tem Conde Lopo você acha, do Conde Lopo você acha a primeira edição, inclusive, digitalizada. A edição que eu tenho aqui, você encontra ela em PDF. Assim, a gente não está trazendo o Conde Lopo, né? Esse aqui é a primeira edição dele, né? O caso do Conde Lopo não é, né, está trazendo a obra que importa aqui. É o trabalho feito com o texto. Então, assim, a ideia é uma edição, como eu comentei, anotada. Ela tem um prefácio da Luciana Fátima, um pós-fácio da Dione Rosa. E, ó, vou mostrar para vocês. Esses livros aqui que eu estou mostrando, ó, nem são todos, tá? Mas a Luciana Fátima, ela tem esse livro aqui, que é a monografia dela de fim de curso, ela fez sobre o Álvares de Azevedo. Ela tem aqui um diário romanceado que ela faz com trechos da biografia do Álvares de Azevedo, né? Ela tem também o Adeus, cadê? Inclusive, quem não comprou, não conhece o Delírios Poéticos, eu recomendo muito, é maravilhoso. É esse quadradinho que o Cid mostrou. Esse aqui, né? Maravilhoso. Esse aqui, que é o Adeus, de Álvares de Azevedo, ela parte de um poema raro dele, para poder também falar um pouco da biografia dele, falar um pouquinho da obra dele, né? E ela fez, tem outro que eu não tenho, que não estou achando, né? Porque a gente pegou na época do lançamento, ela, né, deixou lá pra gente, mas é tanta coisa que eu não estou achando. Né? Um dia eu vou achar ou vou ter que comprar de novo. E a gente editou o livro dela com o marido dela, Maravilhoso. né, o Gonçalves, em que ela fez uma ficção em que o Álvares Azevedo é personagem como o Ian Curtis, né? Como se o fantasma do Ian Curtis, recém-falecido, encontrasse um fantasma do Álvares Azevedo num limbo de poetas. Então, assim como grandes guerreiros vão para o Valhalla, grandes poetas vão para essa taverna fantasma, onde o Álvares Azevedo recebe o Ian Curtis como se fosse um veterano na arte de morrer ali. Mais ou menos um pessoal, Virgílio né? levando Dante para o inferno. Né? É o Ian Curtis do Joy Division. Antes que a galera... Exato. É maravilhoso, maravilhoso. Então é importante deixar isso claro, né? Porque o trabalho, né, o arcabouço teórico que vai vir junto com a edição do Conde Lopo, por exemplo, que você falou que existe para que a gente consegue encontrar para download, né? É importante a gente ter essa questão do cuidado que está ali junto, né? Se você acessar a campanha, por exemplo, você já encontra artigos científicos sobre o Conde Lopo. Isso é só um primeiro passo do que você vai encontrar na edição, né? Eu só gosto de salientar essas coisas, Cid, porque às vezes o pessoal tem essa ideia meio torta de que domínio público e livre acesso, fácil acesso é a mesma coisa. Não é, gente. Tem obras que são muito difíceis de encontrar, tiragens que são, assim, que talvez não existam, coisas que a pessoa consegue em leilão. Então, é resgate histórico mesmo. É resgate histórico mesmo. Porque o grande lance, assim, não é que a gente achou o Conde Lopo e está trazendo, olha, vocês nunca viram o Conde Lopo, agora vocês vão ver. Não. O Conde Lopo ele está debaixo dos nossos narizes. Você pode pegar o PDF dele a qualquer momento. Ele está disponível em algumas obras completas do Álvares Azevedo. Né? Eu tenho aqui 4 edições dele, que são edições anotadas, por exemplo, né? Antigas. Vou mostrar para vocês, né? Ó, aqui, ó, tem, por exemplo, essa aqui, ó, Poesias completas do Álvares Azevedo, tem o Conde Lopo anotado. Poesias escolhidas de Álvares Azevedo, tem o Conde Lopo anotado. Obras completas de Álvares Azevedo, edição de 42, tem o Conde Lopo anotado. Poesias completas de Álvares Azevedo, tem o Conde Lopo anotado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas as informações dessas 4 edições, a gente vai pegar todas as edições que a Luciana Fátima consegue levantar e todas as informações que eu consigo levantar, e a gente vai fazer uma edição super comentada, super anotada. Então, o trabalho desse livro é
o paratexto, tá? Não é o texto em si, né? Então, o chamariz é o trabalho feito por nós nessa edição. E no caso do Contos Noturnos, não. Aí você não vai achar PDF dele, você não vai achar digitado, você não vai achar em lugar nenhum. Você não vai conseguir ler, a não ser na nossa edição. Até alguém piratear ou até alguém digitar, mas você não acha. Você só vai achar, se achar, por 900, 800 reais uma cópia como essa que eu tenho aqui, que é a primeira edição. Né? Então a ideia é fazer um dos livros ser uma espécie de decodificação, de decifração, né, por meio dos paratextos, da Luciana, que eu já apresentei, e da Dione, que fez o mestrado dela sobre o Noite na Taverna. Né? Então, esse aqui, ó, desculpa, acho que eu botei de ponta cabeça. A prosa gótica de Álvaro de Azevedo em Noite na Taverna. Esse é o mestrado dela. E o doutorado dela foi sobre Conde de Lobo. Então, assim, ela está estudando o Álvaro de Azevedo faz tempo, ela fez esse pós-fácil para a gente. Então, quando a leitura começa, já vai ter um prefácio da Luciana Fátima com várias chaves de leitura. Né? E a chave de leitura é importante porque você precisa saber o que é balada, você precisa saber o que é uma narrativa fragmentada, você precisa saber, né, alguma coisa aí para se localizar antes de começar. As notas são durante o processo. Então, se ele vai lá e fala, como se estivesse amarrado no cavalo de Mazeppa. O que é? Quem é Mazeppa? Por que ele é importante no universo byroniano? Qual poema do Byron trata dele? E o que é esse poema? Né? Quem traduziu? Quem escreveu sobre? Tudo isso a gente vai colocar. Então, a pessoa que vai ler vai falar, eu não vou ficar boiando. Porque hoje, para a gente, se eu falar assim, é como se fosse um Shrek, só que em vez de ser um Shrek do conto de fadas, é um Shrek da ficção científica. Todo mundo vai entender o que fala, é uma coisa meio, né, de deboche, de sátira, né, de paródia, de um gênero, pegando tudo que tem a ver com o universo, né, pop daquele gênero e criando uma história debochada que né, torna tudo ali uma versão meio subversiva da coisa. Agora, se você pega um comentário parecido de 1848, porque foi como a sensação de entrar no quarto do Charterton. Fala, velho, ele está falando de um poeta que foi encontrado suicidado, né, morto. Então, assim, se você não sabe a história do cara, você não vai entender o que está sendo falado. E a ideia é justamente... É porque a meta não é alienar o leitor. Né? A meta é justamente trazer esse material da melhor forma possível. Né? Então, eu acho que a chave de leitura, o material extras, acabam funcionando como uma experiência que vai fazer justamente o contrário. Ao invés de alienar você, você vai estar entrando e conhecendo melhor mais desses autores e desse movimento. Né? Isso é excelente. Cid, eu queria perguntar para você, antes da gente finalizar, a gente está chegando em 1 hora de live, eu queria perguntar para você como funciona a meta de 130% e 140%, porque aqui fala que são 10 poemas sobrenaturais do romantismo e depois 10 contos sobrenaturais do romantismo brasileiro. Esses contos e poemas têm essa mesma pegada desse material mais obscuro, que vocês vão apresentar comentado, ou a gente vai ter meio que meio a meio, a gente vai ter também coisas que o pessoal talvez já conheça, mas com o cuidado da clepsidra? Vai ser basicamente o seguinte, o Contos Noturnos, por exemplo, ele é da tradição do drama fatalista alemão, com a influência da narrativa byroniana, da narrativa do Hoffmann. Né? Você não vai ter fantasma, vampiro, demônio, né? Não é essa a ideia. Você vai ter criminosos contando, né, suas vidas, e aí cada relato vira uma nova narrativa. Você vai ter manuscrito sendo lido lá dentro, então tem livro dentro de livro, né? Aí a ideia qual que é? No Conto de Lobo, não, é tudo muito delirante, mas são poemas, né, são cantos muito delirantes, assim, sonho com sonho pesadelo. pequeno, né? A gente tem
tem descrito ele como um poema pesadelo nas divulgações. Para já também preparar as pessoas, porque é isso, é igual o Esmarra do Nodier, tem cenas que você não sabe se ele está sonhando, ou se ele está vivo, ou se ele está morto, mas depois você vai percebendo que o cara morreu sonhando. Então o cara morreu durante o pesadelo, e você está lendo aquilo, entendeu? É uma loucura. E aí a gente falou, tá, mas existe também aquele cara que quer ler um poema de fantasma, um poema de saci, um poema de capora, um poema de defunto voltando da vida, um poema, sabe? Então a gente fez essa seleção que tem desde poemas assim do folclore nacional, então versões do saci, versões do capora, uma chave de terror, uma chave de terror mesmo, né? Eles como monstros românticos, monstros góticos mesmo. Tem também poemas inspirados em baladas, né? Então inspirados na Leonor, do Bilder, por exemplo, Noivo Fantasma, né? A gente tem Cantos Macabras, então poemas com pessoas que entram numa cripta e de repente todos os mortos levantam, fazem uma reunião ali, conversam, né? Então tem diversas facetas das principais manifestações do sobrenatural na literatura brasileira, a gente reuniu nesses poemas. E todos eles têm ilustrações do Elias Aquino, né? Que é uma outra meta também. Então, e os 10 contos, né? Também tem cada um uma ilustração, né? Nesse e-book, né? Do A gente Elias bateu Aquino. 135%. Enquanto estamos aqui na live, batemos 135%. Então, todo mundo já vai ter os 10 poemas sobrenaturais do romantismo brasileiro. Né? Faltam 2 horas ainda para o fim da campanha, facinho. Gente, eu quero muito os 10 contos sobrenaturais do romantismo, gente. Vamos apoiar. E desses 10 contos, quando a gente fez esse livro, na verdade, esse e-book era um livro que a gente ia fazer, né? Só que a gente desistiu de fazer porque eu recebi um telefonema de um amigo meu, né, o Oscar Nestares, trabalha com a gente, falou, cara, vai sair um projeto de contos gratuitos na internet. E aí, dos 10 contos que eu tinha escolhido, 8 eram inéditos, né? E aí, com o Tênebra que eles fizeram, alguns já saíram, aí eu tinha desistido de fazer em formato de livro, mas, embora haja alguns ali no Tênebra, a gente vai oferecer essa coleção que eles falaram, você me passa os nomes dos contos e a gente não publica até você publicar. Eu falei, não, vai publicando aí, não vou... E para quem não sabe, Tênebra é uma biblioteca online gratuita de insólito brasileiro. Vocês encontram diversos autores lá, dá para pesquisar por nome, dá para pesquisar por data. Eles fizeram um especial do João do Rio, agora ao longo de outubro, então vocês podem ir lá. Mas, cara, como eu fiquei feliz, Cid, de durante a live a gente ter feito isso. A gente começou a live com 129%, estamos terminando com 135%. E me diz uma coisa, vamos supor que a galera vai recebendo, por exemplo, um e-mail do Catarse que a campanha está acabando e chega nessa meta que eu achei maravilhosa de que o Conde Lopo passa a incluir o apêndice com o texto Álvares de Azevedo, de um autor que assina com Cruz, Cruz, Cruz. Contos Noturnos passa a incluir um apêndice com o canto Folhas na Minha Carteira, de Andrade Silva. Que papo é esse do autor que assina com Cruz, 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 por favor? Que eu fiquei maluco. Depois da morte do Álvares de Azevedo, apareceram vários poemas em homenagem a ele, né? Então, você tem, assim, o Nênia, você tem A Morte do Bacharel Álvares de Azevedo, né? Vários poemas que falam da morte dele e que mostram pra gente como ele era querido. Então, no Jornal do Comércio tem poemas sobre a morte dele. Eu tenho a terceira edição das obras dele, eu não tenho completa porque são 3 volumes, mas num dos volumes, metade do livro é só sobre textos publicados em homenagem a ele depois da morte dele. Né? Uau. E a gente ia fazer se a gente chegasse ali nos 200 e poucos por cento, tal, a gente ia colocar vários desses textos sobre a morte dele também. Mas o primeiro, o que é? É um byroniano que não se identifica, que publicou num dos periódicos byronianos da época um texto em que ele faz uma espécie de biografia do Álvares de Azevedo, mas é um byroniano falando de um outro byroniano naquela época. E ele começa assim, profeta dos túmulos, ele trata o Álvares de Azevedo como se ele fosse um espírito do macabro, assim. Ele não é um ser humano ali, ele é visto como
uma espécie de santo maldito, assim, né? Então, a gente quis trazer esse texto para mostrar para as pessoas como que os byronianos, quase contemporâneos a ele, mas que não travaram, né, conhecimento de convivência com ele, como que a lenda do Álvaro de Azevedo transformou ele nessa figura poderosa, nesse colosso literário que ele se tornou depois, né? Então, e o Folhas de Minha Carteira, Fatalidade, do Andrade Silva, é a primeira narrativa simposial brasileira. Então, é o primeiro conto em que estão lá os devassos, os libertinos bebendo e falando da vida, de filosofia, etc. Né? Então, é uma grande influência do Noite na Taverna, por isso também uma grande influência de todo o filão da narrativa simposial, e aí a gente queria colocar. Mas tem outros que a gente queria colocar também, que viriam depois, nas outras metas, mas nós não chegamos lá. Se a gente tivesse chegado a 300, teria, eu falei, de 200 a 300 é só conteúdo textual. Então seriam 10 novos textos para colocar, 5 para cada livro, né? Não, mas assim, já é massa o fato da coleção ter sido financiada, né? O que significa que a gente pode ver mais Epicuré por aí. E assim, Sim. esse papo foi muito foda. Só para avisar quem está acompanhando a gente que eu vou subir tanto para YouTube quanto para podcast, ok? Para vocês poderem pegar, até porque quando eu colocar lá na descrição do episódio, vai ser uma lista de leitura gigante. A gente falou de muita coisa aqui. Cid, maravilhoso sempre estar contigo, né? Para quem não acompanhou, a gente teve um encontro incrível do Frankenstein agora no sábado. A Clepsidra lançou a edição crítica do Frankenstein. Teve uma aula do Cid sobre a edição e sobre a Mary Shelley e sobre o gótico. Então, eu recomendo muito que vocês assistam também. Cid, que recado final você quer deixar para o pessoal? O que você ainda quer falar da Epicureia para motivar a galera a ir atrás dessa pérola? Olha, eu acho que existe pode ser impressão minha, mas eu sinto que a gente teve contato com uma concepção errônea de domínio público, né? Como o Fernando comentou, domínio público é o momento em que uma obra deixa de sofrer controle de direitos autorais, em que ela passa a ser nossa, né? Qualquer um é dono da obra. Então, eu sou dono da obra, você é dono da obra, a partir de 70 anos da morte do autor. Então, se eu quiser fazer uma camiseta com frases do Noite na Taverna, eu não preciso procurar os herdeiros do Álvaro de Azevedo para eles autorizarem isso, porque esse texto é meu, assim como ele é seu também. Mas existe o direito moral. Eu não posso reescrever a obra, eu não posso... Né? O que eu posso fazer é atualizar a grafia, por exemplo, tal, né? Você não vai dizer que o Noite na Taverna é seu, por exemplo. Isso é um crime, você está indo contra o direito moral que não tem nada a ver com o domínio público. Esclarecido isso, é diferente falar de domínio público e de obras acessíveis na internet. Então, Contos Noturnos não está acessível na internet, Conde Lopo está acessível na internet, mas não é que a gente vai fazer o livro mais cheiroso do mundo, por isso você tem que comprar. A gente vai fazer um trabalho de texto, de pesquisa, né? São várias pessoas que se dedicaram a estudar byronismo, que se dedicaram a estudar Álvaro de Azevedo e que vão explicar, por meio de notas, de prefácio, de pós-fácio, que diabo é essa obra tão misteriosa e tão enigmática. Então, se você quer baixar agora o PDF do Conde Lopo para não gastar dinheiro com o meu livro, não tem problema, vai lá, baixe, mas você não vai ter esse outro trabalho. E o que a gente está trazendo de novo é esse outro trabalho. No caso do Contos Noturnos, mesmo sendo uma obra que já valeria publicar só por, né, colocar ela de novo na roda, porque ela não está acessível, mesmo assim, haverá uma introdução longa minha sobre toda a tradição do byronismo brasileiro, né, especificamente da tradição da narrativa simposial brasileira, e depois ainda vem notas. Né? Então, fora os extras que a gente pode colocar, porque a gente é bonzinho demais às vezes, não bate, mas a gente tem mesmo assim. Mas, basicamente, a ideia mesmo se tivesse Contos Noturnos em PDF, esse trabalho dessa coleção não é simplesmente pegar o material do domínio público e lançar. Já tem um monte de editora fazendo isso com um monte de livro, né? A gente não precisa ficar perdendo tempo com isso, porque, né, nosso trabalho é outro. A gente quer somar, agregar coisas para a bibliodiversidade brasileira. A gente não quer chover no molhado, né? Perfeito. Então,
É basicamente assim, uma possibilidade, né, de vocês ajudarem a gente a consolidar uma investigação do aspecto mais sombrio, mais maldito, mais extremo da literatura brasileira e que por isso foi muito apagado, né? O Contos Noturnos, as poucas resenhas que existem dele falam, as pessoas não querem falar desse livro, né? E eu acho que por um bom motivo. O fato, tem uma resenha que fala assim, eu até coloquei um trecho dela na campanha, tem um link lá. Se o cara começa falando, o fato de uma obra inspirar apenas o silêncio é muito revelador, né? Então, as pessoas vão falar o quê? Porque o Noite na Taverna tem necrofilia, por isso seguraram até, né, 4 anos depois da morte do Maneco para publicar. O Contos Noturnos tem necrofilia, tipo, muito mais explícita. Não é que deu um beijo, deitou do lado da morte. Não, é um negócio assim. Tem assassinato no Noite na Taverna, enfia o punhal, sangue. Né? No Contos Noturnos, o cara arranca a cabeça do outro fora, e fica pendurado por um pedaço. Ansiosíssimo, meu Deus. Então, assim, é um passo além, é um gore, sabe, é uma coisa meio splatter, você sabe, é um outro tipo de violência. É uma coisa, o macabro é muito macabro. Né? E assim, porque no Noite da Taverna tem mulheres que não são muito, né, elas são meio imorais. No Contos Noturnos elas são vilãs, elas são monstruosas, elas têm orgulho de falar de como elas destruíram a vida do trouxa que foi querer casar com elas, entendeu? Um negócio assim, é a diferença de um heavy metal para um black metal extremo, é mais ou menos isso. Perfeito. Né? Eu amo Noite na Taverna, não acho que deveria ser mais violento, mas o Barbosa Rodrigues é essa diferença. E aí a gente pode avaliar, falar, talvez eu acho que o Álvaro Azevedo escreve um pouco melhor, ele tem construções mais poéticas, o Barbosa Rodrigues é mais cru, mas eu acho que é meio de propósito, ser uma coisa meio do estilo dele, ser mais violento mesmo. Né? Então eu falo assim, se vocês apoiando, vocês ajudam a gente a melhorar os livros e ajudam a gente a criar essa coleção que vai trazer de bandeja coisas que ou vocês nem sabem que existe, ou que vocês sabem que existe, mas vão ter a possibilidade de acessar um trabalho não meu, mas de equipes que a gente forma para poder apresentar, né, uma coisa bem explorada, bem explicada, bem apresentada para vocês. E a gente sabe que clepsidra é sinônimo de qualidade, né? Então, assim, quem quer pegar qualquer edição, recentemente eu terminei de ler O Aparicionista, né? Do Schiller, e eu fiquei encantado. É o primor da edição, um texto de apoio. Então, eu acho que a galera tem que dar essa chance, né? Inclusive, você pode entrar lá no site da Clepsidra, tem muito material exclusivo da editora, pega alguma coisa que é o tempo de você ler e receber os volumes da Epicureia, e você vai ver o nível de qualidade e de compromisso, né, acadêmico mesmo, é um carinho e um cuidado, seja com o autor, seja com a própria obra, para apresentar isso para o público, né? E, assim, é fantástico. Então, Cid, muito obrigado, desejo sucesso. Quero te avisar que a gente subiu mais 1%, 136% nesse pequeno discurso final. E vamos arrochar, que eu acho que a gente vai ter muita epicureia ainda por aqui. Tomara. Poxa, obrigado aí pela possibilidade de estar falando aqui com você desse material que eu amo e estava desde 2020 louco para trazer para vocês. A pandemia atrapalhou nossos planos, mas a gente está pegando todos os projetos daquele ano que a gente botou na gaveta, a gente está trazendo de volta. A gente já trouxe o primeiro, né, que é a Epicureia. Tem outros aí que a gente vai trazer também. Então, fiquem aí de olho, porque tem coisa muito boa para chegar. Espero que vocês gostem bastante aí. E para apoiar a campanha, está lá no catarse.me/epicureia, sem acento. Tem o link no @clepsidra, tem o link lá na Linktree do Baião, é fácil de achar, ok? É só ir atrás que vocês vão encontrar, apoiem Epicureia. Cid, muito obrigado, e eu aviso tanto o pessoal do Clepsidra quanto o pessoal do Baião quando essa conversa chegar no YouTube e no podcast, ok? Muito obrigado aí. Agradeço demais, Fernando. Valeu demais. Obrigado, gente, todo mundo que acompanhou aí. Grande abraço a todos.